Muito bem. Entramos para a aula número 2, esta em que vamos aprender como desenhar, como fazer o nosso documento, simplesmente é como criar um novo documento no nosso Adobe InDesign. É uma das ferramentas mais curiosas e mais procuradas nos últimos tempos no mundo. Devo referenciar que esta ferramenta também é compatível com o Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator, ou seja, tudo o que se faz no Adobe InDesign pode ser visto também no Adobe Illustrator, no Adobe Photoshop, mas também no Adobe XD, que é uma ferramenta de design. Ao abrir o InDesign 2020, obviamente que todos aqui terão acesso a estas ferramentas, como estamos aqui a ver, que é começar um novo documento e ter o tamanho do documento que se pretende. Se formos a perceber, aqui temos o tamanho normal, que é de uma folha A4, que é de 8.5 por 11 polegadas, não é? São polegadas, gente. São polegadas, que é meramente um documento menor, não menor como, por exemplo, acontece com um documento do tamanho do iPad. Aqui é mais para questões de desenho de páginas web. Muita gente, quando chega, por exemplo, num website, pode não perceber que aquele website foi desenhado pelo InDesign. As pessoas não sabem disso, mas é desenhado pelo InDesign. Então, tudo é feito por esta plataforma. Agora nós vamos ver aqui criar novo documento, que é Create New, está em inglês, mas eu vou tentar simplificar em traduzir. E ao chegarmos aqui, vamos trocar para milímetros ou milímetros. Vamos fazer isto e vamos também trocar o tamanho do documento. Então, se formos a colocar vamos lá. Bom, vamos deixar até em A4, que é melhor. Penso que em A4 é melhor. E temos o documento. E depois aqui tem uma coisa. Os chamados facing page. Facing page são páginas espelhadas. São aquelas páginas em que quando alguém pega num livro, consegue ver duas páginas. Quando o livro está aberto, consegue ver duas páginas. Uma do lado direito e outra do lado esquerdo, mas para nossa facilidade, por enquanto vamos aprender simplesmente a usar páginas singulares, que não vamos pôr facing page, vamos usar apenas páginas singulares. Então, aqui está, eu cliquei aqui para fazer um preview, então vamos fazer um documento de 4 páginas e vamos tirar facing page. Aqui é mais para colocar os frames. Frames são o que? São uma espécie de... Se você, quando, por exemplo, cria um documento, o documento fica pré-formatado só para texto. Você só chega lá e insere o texto e não precisa de fazer mais nada. Então, nosso documento fica assim. Estas linhas, estas pintadas a cor de rosa ou lilás, para quem consegue ver o lilás, são linhas de limite de onde nosso conteúdo deve ficar. O nosso conteúdo não pode passar estas linhas, porque estas são as linhas, ou seja, chamada margem segura, é onde o nosso conteúdo fica. O nosso conteúdo fica aqui no interior destas linhas. É por aqui que nós conseguimos fazer o nosso trabalho acontecer. Outro pormenor que eu gostava de ressaltar aqui é que no momento em que a gente está a criar essa estrutura, simplesmente esta, é importante ter muita atenção sobre quantas ferramentas ou quantos menus existem aqui em cima, que este é o menu principal, e aqui vem as ferramentas, todas as ferramentas que nós usamos para fazermos o nosso design. Aqui, porque hoje não vamos alongar muito o nosso vídeo, vamos aprender como inserir e escolher fontes de escrita. Se formos a observar o nosso menu, temos aqui a ferramenta de seleção ou escape. Seleção ou escape. Esta é a ferramenta de texto.
Vamos pisar no T, podes pisar mesmo a letra T no teclado, mas aqui pisamos o T ou clicamos no T e vamos fazer isto, não é? Aí está. Então, feito isto, para escapar é o quê? É sair ou tirar a letra T de teste ou type tool para virmos aqui no selection. Então, fazemos isso e simplesmente já não podemos escrever no interior desta coluna. Então, é assim como estamos a ver aqui. Outro pormenor está onde? Depois de fazermos isso, a gente vem para aqui, para o Type Tool, clicamos, entramos novamente aqui e começamos a escrever. Então, antes de escrever, nós temos que escolher a nossa fonte. Então, a nossa fonte aparece aqui, neste A, Character Formatting Control, ou seja, controle de formatação de caracteres em língua portuguesa. Acredito que eu daqui a mais a próxima lição vamos criar uma espécie de, como posso dizer, uma espécie de trocar a língua para a língua portuguesa. O nosso InDesign ficará com a língua portuguesa, mas é importante dominar ele na língua inglesa, porque na maior parte das vezes, se for, por exemplo, a trabalhar para uma empresa, vão te dar um InDesign que já vem na língua inglesa. Mas para uma percepção nossa como moçambicanos, eu acredito que qualquer um pode saber até trocar a língua. Obviamente que isso leva um bom tempo para você poder saber trocar a língua, porque tem que entrar nas definições na pasta, tem que entrar numa pasta que, se eu for a explicar aqui, podemos levar uma eternidade. E esta aula não pode levar muito tempo, por se tratar de uma aula não feita na live em direto, mas sim pré-gravada. Senão vai levar muito tempo e vai pesar na altura de a gente subir para a rede. Agora, chegados aqui, a gente vem para o A, não é? Character Formatting Control, que seja o controle de formatação dos caracteres. Então, a fonte que nós temos nativa sempre que aparece no InDesign é Minion Pro. Essa é a fonte que sempre o InDesign por si só ele instala as suas fontes, tem suas fontes. Então ele instala Minion Pro. Então temos o Minion Pro, queremos apontar aqui um título. Então eu vou me socorrer ou vou aproveitar algumas matérias que tenho aqui. Penso que muitos já não estão a ver aí, mas vamos socorrer algumas matérias que tenho aqui e vou puxar alguns títulos só para não levarmos tempo em criar títulos. Vou copiar, não é, o meu título e volto para o InDesign e faço Ctrl V, que é o mesmo que dizer paste. E já tenho aqui o meu título, seleciono Ctrl A, por isso que é bom usar na língua inglesa. E depois venho aqui escolher o tamanho do meu título. Então, eu vou escolher 30 e depois aqui tem hifenização. Hifenização, nós sabemos o que é hifenização. Hifenização é aquela história de a gente fazer cortes ou recortes de palavras no lugar correto. Mas nós não queremos hifenização. Então, se não queremos hifenização, teremos que vir aqui. Espero que todos estejam a ver e vamos aqui Finish. Clicamos aqui e chegamos aqui, removemos isto. Fazemos OK. A ver, já não há corte de nenhuma palavra. Então, assim sendo, vamos por aqui, para a nossa fonte. Vamos trocar a nossa fonte, porque essa fonte não nos traz bolding, não nos traz, tem muitas outras coisas que não nos traz, porque ela é nativa e nós não instalamos outra. Então, podemos usar a fonte Impact. Vamos escolher, está aqui a fonte Impact, para o nosso título. Então, estamos aí com o nosso título, mas a coluna ficou grande aqui embaixo. Então, o que é que a gente faz? A gente faz isso e clicamos 2 vezes para ela sozinha se auto-alinhar. Já temos o título. Se nós descobrimos que colocamos o título e nós queríamos colocar uma espécie de um parágrafo de citação, o que é que a gente faz?
nós podemos copiar a mesma formatação, que é vir para aqui, fazer copy e depois fazer paste. Então, pegamos nisto, só clicar, um clique só, e fazemos isso. Então, porque esta fonte não pode estar, por exemplo, no lugar do texto. Então, qual é a melhor coisa? Voltamos para aqui e trocamos de fonte, para podermos ter uma única fonte. Então, podemos colocar a fonte Times New Roman. Então, colocamos Times New Roman. Times New Roman já tem bold, então colocamos bold para o título e colocamos Times New Roman, de novo. Times New Roman, regular, para o conteúdo que vamos colocar. Claro que o tamanho é maior, é 30, então reduzimos para 12. Fica assim. Obviamente podem pensar que é muito pequeno, mas não é pequeno. O que temos que fazer é aumentar o tamanho do preview, do zoom, não é? Então, assim sendo, voltamos para aqui e pegamos na matéria, que eu disse vamos socorrer nela, que é o título está ali. Então copiamos e vemos por aqui, fazemos o paste. Obviamente que até aqui está tudo bem. Mas se formos observar aqui, o nosso texto mostra aqui que tem um mais vermelho, ou seja, existem mais palavras que não estão a aparecer nesta coluna, porque esta coluna é pequena relativamente ao texto. Então, clicamos aqui 2 vezes também. Aqui no centro sempre aparece um quadradinho como este. Então fazemos tap tap. Conseguiram perceber? Agora o texto já não aparece com uma setinha vermelha. Ou seja, depois disso fazemos o quê? Se também existe uma coisa, hein? Se nós, por exemplo, queremos escrever num modelo um pouco diferente, queremos colocar uma fonte diferente, esta bolinha ou este O chama-se Options. Então clicamos nela e ele te diz All Small Caps, ou seja, é para eu mudar o tipo de fonte como ela está. Então eu posso fazer isto e logo ele fez o quê? Fui trocando as palavras para colocar todas em maiúsculas. Então, sendo assim, o que é que sucede? Voltamos para o nosso texto e nós queremos ver como é que ficaria o nosso texto no fim. Fazemos isto e conseguimos ver que o nosso texto ficou assim. Esta é a formatação do quê? Do texto. Agora que aprendemos como formatar o texto, voltamos. Podemos puxar isto para cá ou podemos até apagar. Ou caso não, nem precisamos fazer isso. Passamos para a segunda página. Ao chegarmos na segunda página, vamos começar a desenhar o nosso layout. Lembram-se que eu disse que era importante que escolhêssemos uma cor para desenhar o nosso layout? Sim, agora que sabemos como inserir textos, agora vamos ao nosso layout. Então, o nosso layout, eu quero fazer um layout simples. Cliquei na Line Tool, ou seja, uma linha, e ao clicar na linha, para ela poder estar reta, eu devo colocar a letra, ou seja, o teclado tem que pôr o quê? Shift. Então, no meu teclado, eu clico Shift e depois pego no mouse e faço isto. Para ela não fazer o quê? Conseguiram perceber? Se eu, por exemplo, colocasse isto sem clicar na letra Shift ou no teclado Shift, eu não conseguiria. Vejam só o que é que vai acontecer. Tá vendo? Tem ondulações. Por quê? Porque eu não fiz no Shift. Ou seja, essa reta não vai estar reta. Tá vendo como é que está? Tem ondulações. Mas, se eu apagar, clicar no Shift e voltar para a linha, clicar no Shift e fazer isto. Terminado, onde vejam como é que está. Está a ver? Está lisa. Não tem ondulações como aquela. Então, depois podemos aumentar o tamanho dela através desta parte aqui, onde temos o tamanho.
Ao colocar 20 ela fica assim. E fazemos isso. E bom, até aqui ainda não escolhi cor, ainda estamos no preto. Então, estando nós no preto, vamos nós no preto. Ok. Então, conforme vemos, pode-se clicar assim como pode não se rodar. Eu simplesmente estava aqui a mostrar um exemplo de como é que podemos desenhar uma barra. Mas agora vamos a sério para o nosso layout. Eu, no meu layout, faço isto. Clicamos. Fazemos isso. Voltamos. Quando você não clica bem no Shift, sempre vão acontecer essas falhas. Lembre sempre de clicar no Shift. Então, já temos a nossa primeira linha e vamos mudar de cor. Vamos colocar... John. Então, ao fazermos isso, voltamos novamente nesta fase que eu disse, que é a escolha da cor. Ao escolhermos a cor, vamos definir também, porque as cores não podem ser escolhidas de forma aleatória. Não temos como fazer isso de forma aleatória, temos que fazer com alguma instrução. Por essa razão que eu sempre frisei desde o princípio que fazer design é muito importante ter um olhar observador. Uma pessoa que sabe o que está a fazer, porque também não vais, por exemplo, combinar um amarelo com, vamos imaginar um amarelo com um vermelho, por exemplo. O amarelo com o vermelho, quando é que combinam? Como é que eles combinam? Não é? Então, tem cores que não combinam, destoam. E se elas destoam, significa que há uma necessidade de repensarmos a forma como fazemos isso. E sem ofender ou quebrar aquilo que é a forma de produção das coisas que nós pretendemos fazer. Na maior parte das vezes, o que é que se quer? Eu vou escolher o vermelho. Eu deixei como minha cor, é minha cor. Eu é que escolhi. Mas você pode escolher outra cor. Conforme vê, nem se vê que tem uma barra aqui. Mas eu sei que tem barra. Então, eu posso aumentar um pouco o tamanho para 4. Então, está aí. Ficamos assim, com essa barra. Acredito que já viram várias barras assim, só que nunca entenderam, nunca se aperceberam o que é que estava a acontecer. Então, pegamos nela e copiamos. Copiamos nessa barra. Vamos colocar aqui embaixo. E então fazemos o que? Continuamos com o nosso design. Então eu coloquei 2 barras, estão assim. E eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome do meu jornal. Eu vou colocar Jornal Sapateiros. Sim, é o nome que eu escolhi. Então, como eu estou a usar Times New Roman, eu vou fazer Times e vou usar Bold. Então, Jornal Sapateiros. E escrevi. Então, como eu já tenho este nome, eu não quero fazer nenhum logotipo com ele, mas vou fazer com que ele fique mais destacado. Então, faço isto. Por ele mais grande, não é? Vou aumentando o tamanho, né? Porque é aqui onde aumentamos o tamanho. Está no 50, 51. Ok, está assim. Ele fica assim, não é? Então, se ele for maior que a nossa janela onde devemos colocar o texto, onde perceber, está a ver? Ficou maior. Então, eu vou regressar
o tamanho, vou colocar o 51. Significa o quê? Que 51 coube bem e deu uma beleza e tanto. Ok. Depois copio as minhas duas barras. Então, copiei e tenho elas aqui, não é? E faço isto. Tá a ver como ficou? Este é meu primeiro passo para o meu layout. Já escrevi jornal sapateiros. Então, como eu quero que o meu jornal tenha a barra de endereços, de que. Então, eu pego na ferramenta texto, Type Tool, venho por aqui, eu coloco o modo preview, não é? Aliás, o modo de trabalho, de produção, e coloco aqui a avenida, blá 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 blá. Tudo escrevo aqui, vai seguindo, então, na formatação correta. Terminei, pego na ferramenta T, que é texto, e eu quero colocar aqui o que? Minha primeira matéria. Então, eu pego naquela minha primeira matéria. Essa é minha que? É minha ferramenta, é meu layout. Não é? Estou a desenhar meu layout da primeira página. Então, aqui eu escrevo o que? Eu ponho o meu título. Ponho aqui ele e então, terminando isso, volto para fazer o preenchimento do texto. Então, paramos por aqui e até a próxima aula. Qualquer dúvida, não hesite em mandar no meu inbox. Até já.